É muito comum ao falar em pornografia as pessoas já associarem diretamente com homens, apesar disso também atingir as mulheres. Quais são os principais sinais que esses homens apresentam quando são viciados ou consumidores assíduos de pornografia? Fica comigo nesse vídeo porque o assunto de hoje são homens pornificados. Falar sobre esse tema não tem como a gente fugir das consequências, e é justamente por esse caminho que hoje eu vou iniciar esse tema, frisando as consequências que a pornografia e a masturbação geram na vida dos homens. Começando pelos sintomas mais leves. Quais são eles? Arrogância, dificuldade de se concentrar, dificuldade de raciocinar, uma queda na produtividade, não consegue se dedicar aos projetos, tem uma queda na sua energia, arrogância, impaciência. E quais são as duas consequências que eu já quero puxar o fio para conectar em relação ao assunto desse vídeo, que é complexo de inferioridade e insegurança. Quando a gente fala sobre isso, normalmente as pessoas já pensam no quê? Naquela pessoa reprimida, naquela pessoa, insegura, que demonstra os seus medos abertamente. Só que veja o seguinte: tem essa maneira de ser inseguro, se isolar, se fechar? Sim, tem esses homens que são mais inseguros, que eles vão se fechar ainda mais, decorrentes dessas consequências que a pornografia gera. Só que também tem outra maneira da gente conseguir identificar essas consequências na vida de um homem que é viciado em pornografia. Porque esse complexo de inferioridade, essa insegurança vão fazer eles descambarem para o extremo oposto. Eles quererem provar a todo custo que eles não são inferiores e que eles não se sentem inseguros. E aí que vem aquele estereótipo do macho alfa, do cara pegador, que tem dificuldade em manter um relacionamento, justamente porque a consequência da pornografia está acontecendo, só que a personalidade, a maneira como ele reage a essas consequências é justamente fazendo buscar a comprovação de que aquilo não está acontecendo com ele, de que ele não é assim, de que ele não é afetado. E é por isso que se torna comum, até mesmo se você rolar um pouquinho, observar alguns comentários que eu recebo nos meus vídeos, vários homens falando: ai, porque eu acesso pornografia há muitos anos e isso não me faz mal nada, porque eu saio com muitas mulheres. Esse já é um grande indício de que sim, tá fazendo mal, só que a pessoa, ela está cegada, vendada, para ela não conseguir perceber essas dificuldades que ela já está enfrentando em decorrência da pornografia e da masturbação. Veja só algumas questões que eles levantaram em homens, principalmente, que acessam pornografia. Quais são as consequências? Primeiro ponto: assistir pornografia aumenta o tédio sexual em homens e mulheres, causando dificuldades de relacionamento. A pornografia, ela literalmente vai gerar uma alteração química no cérebro de quem assiste. Foi feito um experimento onde a mesma pessoa ficou durante uma semana sendo exposta ao mesmo vídeo pornográfico, durante uma semana. E aí eles detectaram que a cada exibição daquele filme, o nível de excitação da pessoa foi caindo, ela foi perdendo interesse, aquilo não estava mais ficando legal. O cérebro dela já estava reagindo cada vez menos em relação àqueles estímulos. Mas quando eles colocarem um novo filme, uma nova temática, adivinha, o cérebro na hora respondeu com um aumento no nível de excitação, onde eles descreveram esse nível de excitação como incontrolável, muito difícil de controlar. Ou seja, o cérebro de quem assiste pornografia literalmente está sendo mudado, alterado pela pornografia, justamente por causa da dopamina, do sistema dopaminérgico. Em resumo, para você entender, você está saturando o seu cérebro com dopamina, que é aquela sensação de prazer. Quando você assiste pornografia, a sua dopamina dá um pico, vai lá para cima. E aí depois, se você assiste a mesma categoria, o mesmo filme, aquilo vai perdendo prazer, vai perdendo intensidade, não vai conseguir mais gerar o mesmo prazer que você teve quando assistiu a primeira vez. E aí o que você vai buscar? Você vai buscar uma nova categoria, um novo filme, com mais gatilhos visuais, enfim. E isso não vai parar apenas nos filmes pornográficos que você assiste. O seu cérebro vai reproduzir, vai trazer isso também para a sua realidade, para os seus relacionamentos. Assim como a pornografia, cada filme que você assiste vai
preparando o seu cérebro para ele ficar cada vez mais resistente aos estímulos de prazer, ou seja, precisa de muita estimulação, cada vez mais estimulação para sentir prazer, satisfação na sua vida real também. Porque isso vai desenvolver um desprezo pelo sexo real. E tem muitos homens que falam assim, mas eu não desprezo, tanto que eu gosto de sexo, não sei o que, mas é uma pessoa que também apresenta dificuldade em manter um relacionamento. Por quê? Porque começa a desprezar a mesma pessoa e aí sempre vai se tornar dependente de uma nova pessoa, de um novo estímulo, de algo diferente, e é por isso que daí não consegue formar um relacionamento duradouro com alguém. Por quê? Porque assim como na pornografia precisa de um estímulo diferente, uma categoria diferente, tá reproduzindo também na própria vida. E veja o segundo ponto que eu quero frisar com você aqui agora. Os usuários de alta frequência, da pornografia são mais propensos a ter menos satisfação no relacionamento e intimidade em seus relacionamentos românticos. Assim como também engajar-se em fantasias sexuais aumenta a atração por alvos sexuais, mas diminui a atração por alvos românticos. E aí os homens querem pagar de macho alfa, ou os caras e tal, que porque isso é liberdade, porque eles são independentes, eles não precisam de mulheres, quando na verdade isso só mostra que eles são tão viciados em estímulos pornográficos. Então aqui a gente já consegue entender o porquê a nossa geração hoje, que é a geração com maior estímulo de pornografia, com uma cultura pornográfica, o porquê os homens e também as mulheres, mas nesse vídeo específico que a gente está falando sobre homens, porque os homens têm tanta dificuldade em ter um relacionamento, se engajar num relacionamento, conseguir manter, dar a manutenção num relacionamento. Por quê? Porque o cérebro deles está doutrinado. Foi feita uma lavagem cerebral no cérebro deles, onde eles não conseguem manter um relacionamento. E aí a pessoa fala, porque eu enjoo fácil. Não, isso apenas está mostrando que é uma consequência direta da pornografia na sua vida sentimental, na sua vida de relacionamento amoroso. E aí o que acontece? O homem cai num ciclo. Um ciclo de que ele precisa buscar uma nova pessoa, e aí ele enjoa fácil, vai buscar uma nova pessoa, e esse vazio dentro dele, gerado pela pornografia, vai ficando cada vez maior, ele vai ficando cada vez mais promíscuo. E isso quando o homem ele tem uma personalidade que vai fazer ele buscar por isso. Tem homens que têm uma personalidade mais tímida e que eles vão fazer justamente o contrário, eles vão mostrar abertamente esse complexo de inferioridade, essa insegurança, e eles vão se esconder aonde? Atrás de uma tela de computador. E aí são homens que são viciados em pornografia, mas que eles ficam apenas no ambiente virtual e eles não conseguem se relacionar com uma pessoa real, com uma mulher real. Então tem esses dois tipos que são assim os mais evidentes de homens que são viciados em pornografia. No vídeo de hoje eu quis explanar um pouquinho mais com você em relação a esse tipo de comportamento de homens que são viciados, compulsivos em pornografia. E nos próximos vídeos eu vou trazer reflexões em relação a como isso se torna uma estratégia manipulativa da pornografia para conseguir prejudicar as outras áreas da vida, assim como também outros tipos de consequência. Porque aqui a gente nem tocou no assunto de consequências mais graves, o como desenvolve disfunção erétil, ejaculação precoce nos homens. Então, mais pra frente eu vou trazer mais vídeos abordando ainda mais a fundo, em diferentes áreas, o como a pornografia está prejudicando demais os homens, as mulheres e os relacionamentos amorosos que eles tentam, mas eles não conseguem manter esse relacionamento, dar essa manutenção no relacionamento, justamente porque a pornografia frustra esses planos. E aí é por isso que a gente vê uma geração onde busca desesperadamente um consolo, um alívio através do sexo, mas que não consegue ter um relacionamento profundo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre esse tema e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!